Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 8 de março. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Vamos conversar com a deputada estadual delegada Marta Rocha. Delegada, muito obrigado por sua presença aqui no nosso Fala Baixada. Há muito tempo que eu tinha vontade de conversar com a senhora e chegou o momento, chegou o dia. E exatamente no Dia Internacional da Mulher, a senhora que é uma intransigente defensora dos direitos, não das mulheres, mas da pessoa humana, né, delegada? Sim, primeiro eu quero te agradecer e dizer que para mim é muito importante estar comemorando, pelo menos reconhecendo a importância do Dia Internacional da Mulher como uma luta, como um dia de luta e reconhecimento do papel das mulheres na construção da sociedade, sobretudo falando com a Baixada Fluminense. Na Baixada Fluminense, por exemplo, a gente tem altos índices de violência contra a mulher. Na Baixada Fluminense nós temos 4 delegacias de mulheres: Caxias, Nova Iguaçu, Belfor Roxo e São João de Meriti. Na Baixada Fluminense nós temos uma divisão de homicídios na Baixada Fluminense que há também altos índices de morte de mulheres, do feminicídio, né? Então eu que estou no meu 2º mandato, presidi a CPI da violência contra a mulher no mandato passado, nesse mandato presidi a CPI do feminicídio, entendo bem a luta e a dor das mulheres que moram na Baixada Fluminense. Então, que bom que a gente pode estar nesse dia reconhecendo aqui não só a importância da Baixada Fluminense no contexto do Estado do Rio de Janeiro, mas valorizando as mulheres da Baixada. Delegada Marta Rocha, eu queria começar nosso bate-papo perguntando exatamente sobre isso. Se a senhora considera que hoje, muito mais que no passado, mulheres estão sendo mais encorajadas a denunciar homens agressores, com perfis assim, esquisitos, mas que a gente às vezes observa as mulheres muito, não sei se oprimidas ou por falta de um pouco de coragem. O que faltava para a mulher? Ela denunciar o marido, o namorado, o companheiro, um homem que tem um perfil maltratador. Olha, eu cheguei na Polícia Civil em 1983 como escrivã de polícia. Sim. A criação das delegacias de mulheres no estado do Rio de Janeiro foi em 1986. Inclusive, entre as 3 primeiras delegacias, nós tivemos a criação da Delegacia do Rio, de Caxias e Nova Iguaçu. Então é importante a gente registrar que esse olhar para a Baixada sempre foi um olhar atento da Polícia Civil. Quero dizer que as delegacias de mulheres foram criadas em 1986, na gestão do governador Leonel Brizola, do meu partido, PDT. Por outro lado, quando eu cheguei na polícia, um homem não batia na mãe. Um neto não praticava qualquer crime de ameaça contra seus pais ou contra seus avós. Hoje, a violência contra a mulher é uma realidade na vida de todo mundo. Eu não tenho a menor dúvida que nesse exato momento que nós estamos aqui conversando, uma mulher está sendo agredida no estado do Rio de Janeiro, numa cidade da Baixada ou na capital do nosso estado. Eu acho que com o passar do tempo, também com a chegada da Lei Maria da Penha em 2006, né? Com a história de Maria da Penha, que a gente conhece bem, que é uma farmacêutica que foi agredida por seu ex-marido, vítima de uma tentativa de homicídio, que ficou paraplégica, com a criação das delegacias de mulheres, com a criação dos centros de referência, que são esses centros de atendimento que nós temos aí. Quero destacar aqui a importância da assistente social, da psicóloga, do advogado, no atendimento para a formação dessa rede de proteção. Eu acho que o tema da violência foi fazendo parte do olhar não só da mulher, mas da sociedade. E quero te lembrar aqui o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, em razão do isolamento social, da necessidade, do distanciamento, as mulheres ficaram em casa com os seus agressores. Então, a gente teve uma diminuição do número de registro de ocorrência, mas um aumento da denúncia. É só você consultar, por exemplo, os números do Disque Denúncia
ou do 180, que é esse número nacional, que é o número grátis. E o que a sociedade fez? A sociedade se mobilizou, né? Os condomínios começaram a colocar nos elevadores, né, para lembrar que podia estar acontecendo isolamento, mas que os órgãos de proteção às mulheres estavam disponíveis, né? Nós vimos inúmeros casos, né, de pessoas que passaram a ficar em casa, então começaram a perceber, né, que a vizinha do apartamento do lado era vítima de violência e todo mundo se mobilizou para enfrentar essa questão. Então, eu acho que a lei progrediu muito bem, né? Seja na lei Maria da Penha, a própria lei do feminicídio, a construção das redes de proteção, né? O papel das delegacias de mulheres. Eu quero lembrar que hoje nós somos apenas 14 delegacias no universo de 92 municípios. Nós somos apenas 2 abrigos, um inclusive na Baixada Fluminense, no universo de 92 municípios. Então, a gente percebe que tem que trabalhar melhor essa rede e que tem que também investir também na qualificação dos servidores, porque muitas vezes, sabe, a mulher vai chegar no hospital da posse para dizer que caiu da escada, que bateu com o rosto na quina da mesa e ela está com o olho roxo. Isso quer dizer o quê? Que o fato que ela narra não condiz com a lesão que ela apresenta. Portanto, ter um profissional da área da saúde sensível a essa questão, e vou te dizer, depois do magistério, a segunda profissão de maior participação feminina é a enfermagem. Então, ter um profissional qualificado, sensível, que encaminha essa mulher para um centro de referência, encaminha essa mulher para uma delegacia, é fundamental para a gente formar essa rede de proteção às mulheres vítimas de violência. Deputada, a senhora tem aprovado, não só apresentado, mas conseguido aprovar, que aí é diferente. Muitos parlamentares em todos os níveis, às vezes apresentam, mas da apresentação à aprovação, a transformação daquele projeto em lei, depende de uma articulação grande. E a senhora tem conseguido aprovar muitas leis que protegem as mulheres. Nesse caso, por exemplo, eu percebo que alguns gestores públicos, né, especialmente governadores, eles aqui no estado do Rio viraram as costas para a ampliação da rede de delegacia de mulheres. Porque um estado com 92 municípios, a senhora bem frisou, com apenas 14 delegacias é muito pouco em relação à quantidade ao nível de proteção que mulheres necessitam. Não só de proteção, mas de orientação. Essa é uma pergunta, se o Estado atual tem negligenciado nesse sentido. E a outra é se isso não poderia ser assim um tema nas escolas, onde as crianças e os nossos adolescentes pudessem. Não é questão de denunciar que a mamãe é agredida em casa, mas que eles próprios não crescessem com aquela violência. Seria possível isso? Olha, eu quero muito agradecer a tua pergunta, porque você chama atenção para uma questão que é importante que a gente tenha clareza disso. Crianças violentadas, adultos violentos, famílias violentas, crianças violentadas. Quando eu estou falando de crianças violentadas, eu não estou falando necessariamente da violência sexual praticada contra a criança. E aí eu quero aproveitar a tua audiência para alertar que a violência sexual praticada contra a criança é praticada por conhecido. Aquela história do fiscão dourado que para na porta da escola e leva a criança não é uma realidade. É uma realidade de um envolvimento, de um processo de sedução praticado por conhecido. E conhecido é vizinho, é padrasto, é algum tipo de familiar. Esse é o primeiro ponto. Mas quando eu falo na dinâmica da violência contra a mulher, eu falo também que parte das crianças também são vítimas da violência e crescem nesse cenário de violência. Então, o primeiro sintoma de uma criança que tem uma situação de violência intrafamiliar é o baixo rendimento escolar.
E aí você tem razão, a gente tem que discutir isso na escola. O tema violência contra a mulher, isso foi um projeto de lei resultado também da CPI da violência contra a mulher, ele tem que ser tratado na escola. A criança tem que desde sempre saber que não é possível bater em mulher, que briga de marido e mulher, todo mundo tem que meter a colher, né? Há um padrão cultural que diz que aceita isso. Eu não sei porque estou batendo, mas ela sabe que está apanhando. Deus fez o homem, o diabo não sabia o que fazer, fez a mulher. E a mais mal criada de todas, prendam suas cabritas, porque meus bodes estão soltos. Então, assim, trabalhar essa dinâmica de levar para a escola o que é violência contra a mulher e criar um jovem, um adolescente que diga não, porque a gente tem que trazer os homens para o nosso lado. O homem tem que dizer para outro homem que não aceita a violência contra a mulher. Quando eu entrei na polícia, um adolescente ou um jovem que namorava uma menina, ele não agredia a sua namorada. Hoje a gente vê a violência praticada pelos jovens, né? Recentemente eu fui fazer uma palestra numa escola aqui na cidade do Rio de Janeiro e ao terminar a menina me disse, ontem meu namorado era do nível médio, ontem meu namorado, quando eu estava para sair, ele não gostou da pintura, passou a mão no meu rosto e tirou a pintura. Mas eu não me aborreci porque eu sei que ele estava com ciúme. Isso não é ciúmes, isso é posse. E aí você volta, fala com a orientadora educacional, mas você tem que identificar esses sinais da violência e preparar as crianças, os adolescentes, para que amanhã, quando forem adultos, eles não aceitem a violência, né? Então, hoje, quando a gente olha aí para os compromissos da ONU para 2030, dos objetivos, né, que se tem, entre os objetivos é a criação de um mundo seguro, sem violência para as mulheres. Porque a violência contra a mulher impacta de alguma forma também a família. Então, cuidar da mulher é também cuidar da família. Então, a Secretaria de Estado da Educação, outro dia eu estava olhando, o governador fez uma modificação e substituiu, tirou o deputado Conte Bittencourt, que era o secretário, e nomeou lá o Alexandre Vale. Aí eu fiquei olhando, a gente imagina que para ser um secretário de Estado, por si só, para ser um secretário de Estado, há de ter naquela área para onde ele foi nomeado uma visão mais ampla, né, mais detida. Aí, em algumas secretarias, principalmente entre elas a educação, precisa ter um educador, um cara que tem uma visão, né? Aí eu fui olhar e fiquei impressionado com o vazio curricular do atual secretário Alexandre Vale. E a gente percebe que a senhora delegada de polícia sabe perfeitamente que a tropa é o espelho do comando. Se tem uma delegada, se tem um delegado competente, capaz, que presta atenção e forma uma equipe. Aí eu ampliei um pouco mais a visão para o time que atualmente comanda os negócios da educação. Aí a indignação é muito maior. Isso é muito entristecedor, mais do que isso, é muito revoltante, você concorda? Olha, eu quero aproveitar e deixar um abraço aqui para o deputado Conte Bittencourt, né, que foi nosso companheiro da LERJ, que trouxe a sua competência, a sua legitimidade para o cargo de secretário, já foi secretário de Educação de municípios do estado do Rio de Janeiro, e eu quero, assim, me solidarizar com a tua análise. Eu acho que não dá para você fazer política em secretarias estruturantes. Então, estou falando da educação, estou falando da saúde, estou falando da Secretaria da Polícia Civil, da Polícia Militar. É como se a gente falasse aqui, é a cláusula pétrea, é aquilo que a Constituição diz que não pode mudar, né? Então, eu não concebo, ainda que se esteja em ano eleitoral, né? Eu não faço parte da base do governo, eu não tenho cargo nenhum no governo, faço questão de não ter cargo nenhum no governo, tenho independência, votei contra a aprovação das contas do governo, porque não se cumpriu
o que determina as rubricas orçamentárias tanto na saúde quanto na educação, e eu, de um partido de Leonel Brizola dos CIEPs, de Darcy Ribeiro, não vou emprestar o meu nome para aprovar as contas, inclusive na área da saúde, porque não houve a separação das contas. Então, em última análise, nós aprovamos também as contas do ex-governador Wilson Witzel. Nós não, porque eu não dei meu voto para aprovação, mas a Assembleia, em última análise, aprovou também as contas do ex-governador Wilson Witzel na área da saúde. Eu, presidente da Comissão Covid, que apurou, né, a malversação do dinheiro público, o desvio do dinheiro público, a comprovação. Quero lembrar aqui que foram presos um secretário e 3 subsecretários. Não houve um lugar onde não tivesse mau uso do dinheiro público, na compra de respirador, né, na formação dos hospitais de campanha que a gente viu ali. Então, aprovar essas contas, né, eu acho que esse mesmo governo que foi impeachmentado, para mim, na melhor das hipóteses, é incoerência. Então, eu não dei meu voto porque não vejo compromisso nessa questão na área da educação. Com todo respeito a todo mundo, o recente secretário de Transporte, a única identidade que ele tinha com aquele tema era o seu codinome pneu. Então, assim, eu acho que não dá para a gente ter na Secretaria de Educação isso. Eu, recentemente, presidi a CPI da intolerância religiosa. E a questão da intolerância é a mesma coisa que você bem colocou na questão da mulher. Não aceitar a violência contra a mulher e respeitar a liberdade de cada um professar a sua fé. E a gente verifica que esses temas que são tão sensíveis, que tem que ser trabalhado desde sempre, eles não são trabalhados na rede de educação. Então, assim, eu acho que não é assim que a gente faz política. A política, obviamente que a política é a ciência do diálogo, mas não é compartilhando cargos em secretarias estruturantes como a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Polícia Civil, Polícia Militar, a Secretaria de Planejamento. Você mesmo, e eu acabei não falando, falou aqui, nos alertou o pouco número de delegacias de mulheres. Nós estamos aí indo para o 4º ano de mandato e nós não tivemos uma inauguração de uma delegacia de mulheres, né? As que existem aí são do último governo, né? Então, eu acho que são esses pequenos sinais que nos demonstram quais são os compromissos do governo. Estou conversando aqui com a delegada Marta Rocha, deputada estadual. Deputada, queria pedir licença por alguns minutos para o nosso primeiro intervalo e propor que no segundo bloco possamos falar de uma preocupação sua, expressa muitas vezes lá da tribuna da Assembleia, que é o que o governo do Estado vai fazer ou já está fazendo com o dinheiro da venda da cerâmica. Daqui a pouco a gente volta, bem rapidamente. Você que está pensando em viajar de carro nessa época de carnaval, vou te dar uma ideia. Como as estradas ficam lotadas, é preciso redobrar a atenção para não sofrer nenhum acidente e acabar com a sua viagem antes da hora, né? Sabe como eu protejo o meu veículo e consigo viajar sem nenhuma preocupação? Eu tenho o Álamo Proteção Veicular, que agora em março está com a campanha de carnaval. Ei, você aí, me dá uma proteção aí. A Álamo Proteção Veicular protege seu carro ou moto contra roubo, furto, colisão, enchente e se no dia a dia tiver problemas, como carro enguiçado, pneu furado, falta de gasolina, essas coisas chatas. O socorro da Álamo chega rapidinho para você não ter preocupação de perder seus compromissos. Liga lá, fala que assistiu a minha dica aqui no Fala Baixada e eles vão te dar um presente surpresa. Olha que coisa boa, gente. 21 3812 4460 ou fale com um consultor Álamo pelo WhatsApp 21 97019 6884. Álamo, o que você precisa para ficar em paz. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com a deputada Marta Rocha.
Deputada, prometimos falar sobre a sua preocupação, e há de ser de todos nós, né? O que o governo do estado vai fazer, ou já está fazendo, com o recurso da SEDAI? Olha, em primeiro lugar, eu quero te dizer que eu votei contra a venda da SEDAI. Sim. A SEDAI sempre foi uma empresa que deu lucro ao estado do Rio de Janeiro. Se há má gestão na SEDAI, então você tem que não fazer daquele local um local de apoio político e colocar ali aqueles que entendem daquela questão, que são os servidores da SEDAI e os profissionais preparados nessa área aí do saneamento. Então eu votei contra, sobretudo porque, apesar de todas as dificuldades, a SEDAI era uma empresa lucrativa. Se vendeu a SEDAI para, no primeiro momento, teve uma autorização da venda da SEDAI para pegar um empréstimo para pagar depois esse empréstimo, e recentemente, né, eles tentam dizer de uma outra forma, né, tentam dizer que não é a venda, né, é a possibilidade de estabelecer parcerias, mas o fato é que a SEDAI foi vendida. Pode usar do jeito que o termo que quiser, a SEDAI foi vendida, é o nosso último patrimônio. Então, qual é a minha discussão e a discussão de outros parlamentares dentro da Alerj? É que nós precisamos, e para isso foi feita uma subcomissão, que é presidida pelo deputado Luiz Paulo, e eu tenho assento nessa subcomissão, nós queremos saber como será gasto o dinheiro da SEDAI. Porque nós temos a última oportunidade de fazer um plano, um programa de desenvolvimento econômico e social no estado do Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo para você. Nós vivenciamos na pandemia a dificuldade do Brasil como um todo de insumos. Nós temos aqui 4 universidades federais. A cidade do Rio de Janeiro é um celeiro de ciência e tecnologia. Nós temos institutos de pesquisa, nós temos a COPE, a COPEAD, o IME, nós temos a Fiocruz, nós temos a Biomanguinhos, nós temos aí Fiocruz produzindo vacina. Então tem que ter no estado do Rio de Janeiro um complexo industrial da saúde. Essa é uma vocação natural do estado e da cidade do Rio de Janeiro. Nós não podemos usar esse dinheiro para atender apelos eleitorais. Nós temos que ter um programa de desenvolvimento que gere renda, que gere emprego, que melhore, né, a educação, que prepare os nossos jovens para a educação do futuro. Nós vivemos num mundo, né, da informática, que não passa apenas pelos nossos jovens estarem aí tirando foto, postando algo no Instagram, no TikTok. Nós temos aí uma economia criativa, nós temos aí a possibilidade de formar, por exemplo, esses jovens, né, no âmbito aqui, vamos olhar aqui para o cenário de uma TV, a gente pode estar aí investindo em novas tecnologias, preparar esse jovem para o mundo do futuro. Então, nós precisamos trabalhar com a questão de um programa de desenvolvimento. Não é possível uma mulher, já que hoje é o Dia Internacional da Mulher, ficar um ano para fazer uma mamografia. Essa é a realidade das mulheres, né? Nós não podemos fazer com que essa mulher faça uma peregrinação em vários hospitais para poder, né, ter uma maternidade adequada. A questão, por exemplo, da área da saúde, do câncer, né? Se acabaram com as cirurgias eletivas em tempo de pandemia, porque era necessário. Mas e como é que está o atendimento aos pacientes oncológicos, né? Nós temos que criar uma série de políticas públicas, formatar uma série de políticas públicas para atender plenamente essas pessoas. Nós vivenciamos recentemente o desastre de Petrópolis, que não foi uma novidade, porque nós vivenciamos esse drama em 2010 e 2011 e não aprendemos. Quando falam não aprendemos, nós, Estado do Rio de Janeiro, não aprendemos. Nós existem pendências, inclusive, existem ainda. Pendências. Nós não temos, né, investimento e habitação de interesse social. Por isso que as pessoas estão construindo, né, em qualquer lugar, de qualquer jeito.
à mercê da sua própria sorte. Então, olha quantas coisas nós precisamos fazer para que possamos ofertar à população do Estado do Rio de Janeiro aquilo que elas merecem, que é segurança pública, educação de qualidade, educação em tempo integral, saúde pública. Se nós tínhamos dúvidas da importância do Sistema Único de Saúde, a pandemia já tirou essas dúvidas. Né? Os recursos da SEDAI seriam um grande alavancador para iniciativas exatamente para isso. Sim. E não para fazer, né, acordos eleitorais. Né? O melhor acordo eleitoral que um governo pode fazer é a realização do bem-estar do seu povo. Eu digo sempre que o governo não tem que estar... O governo não é uma empresa para ter lucro. O lucro do governo é criança na escola em tempo integral. O lucro do governo é a mãe chegar no hospital e ter um pediatra. O lucro do governo é uma mulher poder fazer uma mamografia. O lucro do governo é um idoso poder ter um atendimento e poder receber o seu remédio. O lucro do governo é alguém que tem uma doença rara ter o medicamento adequado, não ter que peregrinar na Defensoria Pública para receber esse medicamento. O lucro do governo é um paciente oncológico ter o atendimento que ele precisa ter. Né? Então, o lucro do governo é a população não sair da Baixada Fluminense e padecer no trem, como padece. O lucro do governo não é a população ter o aumento da passagem do trem, o aumento da passagem do ônibus, o aumento da passagem da barca. Então, esse dinheiro que vai desaparecer, né, que não haverá mais nada para ser vendido no Estado do Rio de Janeiro, esse dinheiro tem que ser bem empregado. E esse dinheiro tem que ser bem empregado o quê? Com a satisfação da dona de casa, que pega o trem, que antes de sair de casa faz a comida, faz o almoço do seu filho, que deixa o seu filho na escola, que vai trabalhar, volta depois de 8 horas de trabalho, num ônibus ou num trem aí de 2, 3 horas. Então, é isso que a gente tem que garantir. E esse dinheiro tem que ser bem aplicado e, para isso, a Alerj, eu faço parte dessa comissão, vai estar acompanhando o gasto, né? Há um planejamento estratégico. Quando esse planejamento foi colocado, não havia previsão da saúde ser uma política pública estratégica. Aí eu fico me perguntando, depois de uma pandemia, se a saúde não for importante, quando a saúde vai ser importante? Então, por isso que nós temos que acompanhar o gasto do dinheiro da SEDAI, porque esse dinheiro o Estado do Rio de Janeiro não vai ter mais e, portanto, não pode ser mal gasto, tem que ser bem gasto. A senhora concorda que, eu vejo um pensador, eu li a respeito de um pensamento que diz que nem todas as palavras são para todos os ouvidos. Quando a senhora está lá no plenário, né, são 70 deputados, né? A senhora e mais outros 69 deputados e deputadas. E a senhora discursa, quando a senhora olha assim, fica olhando aqueles deputados assim com 10 mandatos, aqueles antigões, que não mudaram em nada, mas continuam sendo eleitos pela nossa gente. E quando a senhora propõe, como essa proposta de acompanhamento do dinheiro da SEDAI, olha que a gente lembra daquela maldita SEDAI, que tinha indicações políticas, daquele pastor do capeta, aquele pastor Everaldo, que mandava na SEDAI, e depois de muitos outros, e ainda assim a senhora queria a SEDAI de governo, né, com políticas públicas decentes, dignas, e aí ela foi vendida, e agora com essa proposta, quando a senhora está ali, do alto da tribuna da Assembleia, olhando os seus colegas deputados e deputadas, e essa sua voz muitas vezes não entra nos ouvidos daqueles deputados que a senhora está vendo, isso é decepcionante, é revoltante, não? Olha, eu sempre digo que a pessoa que eu tenho que agradar é a Marta Rocha, porque é com ela que eu acordo todos os dias. E eu saio daqui, eu acordo todos os dias, eu tenho uma vida muito simples. Eu quero dizer até para todo mundo que está me ouvindo, eu sou cria da Penha, eu fui criada no bairro da Penha, fruto da escola pública, filho de dono de padaria. Então a minha história é muito simples e o que eu consegui, todo mundo pode conseguir.
Eu consegui, primeiro, com uma boa escola, com uma família amorosa e com muita dedicação e trabalho. Então, assim, eu não tenho medo de andar na rua, eu não tenho medo de fazer mercado, eu não tenho medo de me apresentar, eu não tenho medo de pegar o metrô, porque eu acho assim, eu tenho muito orgulho do caminho que eu construí na minha vida, né? E eu digo assim, quando eu acho que, qual é a receita de um bom governo? É fazer o que a dona de casa faz, que é cuidar da sua família, que é deixar o almoço pronto antes de ir para a escola, antes de trabalhar, é voltar do trabalho mesmo cansada, mas olhar o dever de casa do seu filho. A mulher falta ao trabalho para levar o filho ao médico, mas não falta ao trabalho para ir ao médico fazer, por exemplo, um exame ginecológico que é tão importante na vida das mulheres. Então eu acho assim, eu acho que cada cabeça uma sentença. Eu tenho muito orgulho da família que eu vim e muito orgulho da trajetória que eu construí. Então, cada cabeça com uma sentença, e eu tenho muita tranquilidade. Eu não tenho medo da rua, eu não tenho medo de andar na rua entregando papel. Hoje o meu dia começou às 7 horas da manhã, na Central do Brasil, falando com as mulheres trabalhadoras sobre o que representa o Dia Internacional da Mulher. Não apenas um dia de a gente lembrar a existência de ser mulher, mas de lembrar lá, né, das quase 200 mulheres que morreram queimadas numa fábrica em Nova York, lutando por melhores condições de trabalho. Então, acho assim, cada cabeça uma sentença, e quem quiser conhecer o nosso mandato, por favor, nos acompanhe nas redes sociais, né, deputada delegada Marta Rocha, seja no Instagram, no Twitter ou no Facebook, e vai conhecer aí o nosso dia a dia e sabe o quanto a gente é comprometida, né, com a cidadania e com o bem-estar do povo do Estado do Rio de Janeiro. Deputada, precisamos ir a mais um intervalo. Queria pedir licença à senhora e propor que no nosso último bloco podemos falar desse seu jeito coerente, né, e comprometida com a nossa gente. Estou conversando aqui com a deputada delegada Marta Rocha. Rapidinho a gente volta. Você que está pensando em viajar de carro nessa época de carnaval, vou te dar uma ideia. Como as estradas ficam lotadas, é preciso redobrar a atenção para não sofrer nenhum acidente e acabar com a sua viagem antes da hora, né? Sabe como eu protejo o meu veículo e consigo viajar sem nenhuma preocupação? Eu tenho o Álamo Proteção Veicular, que agora em março está com a campanha de carnaval. Ei, você aí, me dá uma proteção aí. A Álamo Proteção Veicular protege seu carro ou moto contra roubo, furto, colisão, enchente. E se no dia a dia tiver problemas, como carro enguiçado, pneu furado, falta de gasolina, essas coisas chatas, o socorro da Álamo chega rapidinho para você não ter preocupação de perder seus compromissos. Liga lá, fala que assistiu a minha dica aqui no Fala Baixada e eles vão te dar um presente surpresa. Olha que coisa boa, gente. 21 3812 4460 ou fale com um consultor Álamo pelo WhatsApp 21 97019 6884. Álamo, o que você precisa para ficar em paz. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com a delegada Marta Rocha, deputada estadual Marta Rocha. Deputada, eu queria falar sobre uma iniciativa que teve seu apoio, que está tendo seu apoio na Assembleia Legislativa, que é a criação da CPI da Supervia. Ali é meio que uma caixa preta. Seria assim o caso de uma nova FETransport? Olha, esse pedido de CPI levou 1 ano e meio para entrar em pauta. Ele foi feito, o pedido de CPI foi feito pela deputada Lucinha. Essa CPI é presidida, foi instalada ontem, é presidida pela deputada Lucinha, o vice-presidente é o deputado Eliomar Coelho e o relator é o deputado Valdec Carneiro. E eu e outros deputados temos assento como membros efetivos dessa CPI. Eu acho que todo mundo tem uma história para contar de mau atendimento, de mudança de horário, de furto de cabos, de condições inseguras no deslocamento aí dos trens. Então eu acho que essa CPI vai ser muito importante.
ela vai ser importante para a gente entender, né, os contratos que foram feitos, os aditivos que foram feitos. Não se fala mais acaso de acidentes com morte que acontecem, né, na linha férrea que corta, né, não só a cidade, mas o estado do Rio de Janeiro. E eu acho que garantir transparência, eu acho que ao final a CPI vai apresentar um bom resultado, né, que vai mostrar bem o que está de errado na questão do transporte, né? Acho que, falando em mobilidade, eu acho que o Rio de Janeiro vai mal quando se fala de transporte público. Em todos os modais? Em todos os modais. Eu acho que a gente está observando aí o aumento das passagens, as dificuldades no município, a questão das barcas, as dificuldades, por exemplo, de quem mora na ilha de Paquetá, que nos lembra, né, a cidade da Moreninha, dos nossos livros da juventude, mas, na verdade, em todos os modais a gente não tem um tratamento adequado para a população, seja dos municípios ou do nosso estado. Deputada, né? A senhora acha que os entes fiscalizadores, existem as agências, né, a Getransp, a não sei o que, a aquilo, mas todos são por indicação política. A senhora acha que isso é um grande atrapalhador na hora da fiscalização efetiva? Eu, inclusive, sempre quando vem as indicações para serem chanceladas pela LERJ, eu sempre voto pela abstenção, porque eu acho que não deveria ser uma indicação. Eu acho que isso deveria ser concurso público. Eu defendo essa tese. Daria mais autonomia às agências. Exatamente. Eu defendo essa tese. Da mesma forma que você faz um concurso público para juiz, para promotor, para delegado, você poderia fazer um concurso público para o órgão fiscalizador, né? Então, eu defendo essa tese, por isso que defendo, no momento das indicações, a abstenção, porque eu acho que essas indicações políticas nem sempre, ou via de regra, não são a melhor estratégia para a escolha dos nomes mais adequados. Incluído aí os do Tribunal de Contas também? Eu acho que a questão do Tribunal de Contas, né, eu também acho que todos esses cargos deveriam ser cargos submetidos aí a um concurso público, né? Então, eu não vejo problema nenhum de ter o concurso público. Eu acho que o concurso público vai garantir o mais qualificado e a independência. Eu acho que a independência é muito importante. E eu quero lembrar aqui, fazendo uma analogia aí com a pandemia, em nenhum escândalo da pandemia nós vimos servidores públicos. Os escândalos no estado do Rio de Janeiro, na pandemia, estavam nos cargos de direção que eram escolhidos. Você não via o servidor público de carreira da área da saúde envolvido naquela malversação do dinheiro público. Então, eu acho que é importante que a agência será chamada. Nós, inclusive, foi decidido ontem, vamos estar pedindo também a presença na CPI desses órgãos de controle, vamos convidar, né? Isso foi decidido ontem. Então, um membro do Ministério Público, um membro da Defensoria Pública, que tem toda essa, que coleta todas essas informações, a presença de representantes do TSE que possam nos estar ajudando na documentação que vai ser pedida, na análise. Então, acho que vamos estar, sem dúvida nenhuma, não só convocando aqueles que estão nas agências reguladoras, nas secretarias respectivas, né? E também, né, exatamente aqueles que estão nas empresas, e eu acho que a gente vai abrir uma caixa preta. E vai, sem dúvida nenhuma, ao final, o nosso desejo é que o papel da CPI impacte diretamente na qualidade do serviço ofertado. E vamos combinar, né? Eu quero falar aqui com as minhas companheiras que andam de trem, andam de ônibus, tem que pegar a barca, né? Vamos combinar que o serviço que é ofertado não é um serviço de qualidade e não é um serviço que respeita o cidadão, que é, na verdade, o cliente que deve ser respeitado.
Deputada, eu quero muito agradecer a presença da senhora aqui no nosso Fala Baixada, colocando, já desde logo, já a senhora passa a ser, a partir de agora, a nossa convidada permanente, a hora que quiser, é só entrar em contato com a gente. Tive muito orgulho em conversar com a senhora que é uma pessoa comprometida com as causas do bem. Por isso, nesse momento, quero colocar todas as nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Olha, eu quero, na verdade, dizer que nesses 31 anos que eu passei na Polícia Civil, eu tive a felicidade de trabalhar em Caxias, São João e Nova Iguaçu. E conheço bem a realidade da Baixada Fluminense. Na Assembleia Legislativa, vejo, né, que os anseios e o quanto a Baixada Fluminense não pode ser desconsiderada. A Baixada Fluminense, ela é um polo de pessoas trabalhadoras e precisa ser reconhecida a sua importância. Então, quero deixar o nosso mandato à disposição da Baixada Fluminense e pedir a todo mundo que está nos assistindo aqui para nos acompanhar nas nossas redes sociais, deputada delegada Marta Rocha. E obrigada pelo convite. Muito obrigado também e feliz Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Um beijo grande em todas as mulheres da Baixada Fluminense. O Fala Baixada é assim. Compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.